Vamos lá? Vamos lá. Capítulo 2 do livro de Gênesis. É só um versículo 15. Versículo 15. Moisés, ele escreve assim: E o Senhor Deus tomou o homem. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Eu vou repetir. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Só isso aí. Só esse pedacinho, só esse versículo, porque esse daí já fala muito. Já fala muito. Deus foi lá. Nós conhecemos o princípio da criação. Deus criou o homem, o formou, a sua imagem, a sua semelhança. E depois que ele formou o homem, ele foi lá e plantou o homem, né? Colocou o homem num jardim que foi plantado dentro do Éden. A gente fala jardim do Éden, como se o nome do jardim fosse Éden. Não. O jardim era uma parte do Éden. Deus foi lá e plantou esse jardim nessa região, no Éden. E colocou o homem dentro desse jardim. E deu uma ordem ao homem. Ele diz assim, ó, cultivem, colocou o homem. A essa altura já era Adão e Eva. A mulher já tinha sido formada. Deus já tinha feito a mulher da costela de Adão. E ele chega para aquele casal e diz assim, ó, cultivem e guardem o jardim. Tô colocando vocês aqui, tá vendo aí, tô? Cultivem e guardem o jardim. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, ó, semeiem, fertilizem, reguem, tratem, mas sobretudo protejam o jardim, né? O casal, eles estavam recebendo uma ordem racional da parte de Deus. Era uma ordem muito clara da parte de Deus. Deus estava instruindo a Adão e a Eva a prestarem nada mais, nada menos do que um culto racional a Ele. Por que um culto racional? Não estou entendendo não, missionário, eu vou explicar. Porque quando Deus, ele coloca algo, irmão Yuri, na sua mão, quando ele lhe dá um projeto, quando ele lhe dá uma ordenança, quando ele lhe dá uma direção, quando ele lhe dá algo para você fazer, quando ele coloca algo sobre a sua responsabilidade, ele está dizendo a você que você tem que prestar culto a ele. Tudo que você faz para Deus é uma forma de adorar a Deus. Tudo que você faz para Deus é uma forma de cultuar a Deus, né? Tudo que você faz, tudo que Deus coloca na sua mão, todo projeto, toda direção, toda ordem que Deus dá, pode ser uma coisa mínima. Pode ser que Deus chegue para você e diga assim, ó, vá ali que eu quero que hoje você alimente uma pessoa. Eu quero que você vá ali suprir a necessidade de alguém. Eu quero que você vá matar a fome de alguém. Eu quero que você vá na casa de uma pessoa que está precisando agora de um abraço. Vá lá e abrace essa pessoa. Eu quero que você chegue para aquele irmão e pergunte a ele se ele está precisando de algo. Tudo isso é uma forma de você adorar a Deus. Tudo isso é uma forma de cultuar a Deus. E que culto é esse? É um culto racional. Esse é o culto racional que Paulo nos fala lá em Romanos 12. Que agora Deus não quer mais saber de sacrifícios de tolo, né? Sacrifícios de animais. Ele não quer mais isso. Ele quer um sacrifício vivo. E qual é o sacrifício vivo? É eu e você, meu filho. Porque às vezes pra gente fazer uma coisa pra Deus é tão difícil, né? Às vezes a gente coloca tanta dificuldade. Eu tava vendo outro dia, eu disse, gente, por que pra Deus tudo é difícil? Por que pra gente achar uma pessoa que queira investir no reino é difícil? Por que pra fazer uma coisa mínima pra Deus, o nosso trabalho ele é dobrado, parece que fica tudo mais difícil, parece que tudo vem contra. Sabe, às vezes não é nem algo grande demais. Às vezes é uma coisa mínima, é uma coisa que aos olhos do homem carnal, do homem secular, não é nada, é uma bobagem, é loucura. Porque para eles é loucura, tudo é loucura. Mas para nós não. Para nós que conhecemos esse Deus, que sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha nos mínimos detalhes. Ele é um Deus que trabalha nas coisas pequenas, sabe? Ele faz daquilo que é pequeno uma coisa grande, uma coisa enorme, né? Então, assim, por que é tão difícil?
Né? Por isso que Deus está dizendo assim, agora eu quero o teu sacrifício, pessoal. Eu quero o teu sacrifício vivo. Eu quero um sacrifício que exija de você, sabe? Fazer você levantar da cama nesse momento de frio, nessa frieza. E sair à noite, ontem à noite fez tanto frio. Eu digo, Deus, eu tô aqui, meu coração tá doendo pelas pessoas que estão aí fora, que não tem um cobertor, que dormem embaixo de marquises, que dormem embaixo de viadutos, que agora estão sofrendo. Sabe, mas aí Deus diz assim, levanta da cama, vai lá e leva um cobertor. Aí aquilo pra você é um sacrifício. Por quê? Porque você tem que sair do seu quentinho, né? Tem que sair do aconchego da sua casa pra se expor no templo. Então isso é um sacrifício, isso é um culto racional. Isso é você tá fazendo algo pra Deus, mas sacrificando a sua vontade, que é estar na cama. Né? Tem isso aí, gente. Então o que é que Deus está dizendo para eles? Ó, isso aí é um culto racional. Vocês agora vão cuidar, eu tô colocando vocês aqui, mas vocês vão cuidar desse jardim, vocês vão proteger esse jardim, né? Vocês estão prestando um culto a mim. No nosso caminhar, na nossa caminhada, no decorrer da nossa caminhada, a gente vai receber da parte de Deus vários jardins. Sabe? Todo tipo de jardim vai ser colocado na nossa mão. Todo tipo de jardim, para quê? Para que sejam cultivados, né? Para que sejam cuidados. Mas existe um jardim. E é sobre isso que Deus quer falar aqui, porque talvez esse jardim, eu vou até tirar esse talvez e vou dizer com certeza, esse jardim é o jardim mais importante da nossa caminhada, viu? E que jardim é esse? É a nossa família, gente. Esse aí é o jardim mais importante, porque não adianta. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, não adianta você ser bom lá fora, não adianta você ser mulher de Deus, homem de Deus lá fora, e dentro de casa você não ser visto como mulher de Deus. Dentro de casa você não ser visto como homem de Deus, sabe? Não adianta. E esse jardim aí, o jardim familiar, ele é interessante, porque Deus ele não deu esse jardim para algumas pessoas. É um jardim coletivo. Todo mundo tem um jardim chamado família, né? Até aquele que diz que não tem família, que é só no mundo, que foi largado. Você não nasceu de chocadeira. Você pode não conhecer sua família, você pode não ter contato com a sua família, mas você foi uma semente plantada dentro de um jardim familiar. Disso você não tem a dúvida, você não foi uma semente jogada, sabe, ao vento. Deus não te jogou ao vento. Deus pegou você e plantou num determinado lugar, numa determinada família, dentro de um determinado povo, no meio de alguém. Então não fique achando você que você é uma semente largada no vento. Você não é. Você não. Então o jardim familiar é um jardim coletivo, é um jardim que todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? E por que esse jardim todo mundo tem? Porque a nossa família, isso eu vou repetir aqui, uma coisa que a gente fala aí à vontade o tempo todo, mas eu vou repetir. Nossa família, ela é o nosso primeiro ministério. É o nosso primeiro ministério. É dentro da família que começa tudo na tua vida, viu? É dentro de casa que você começa a andar. É dentro de casa. Olha que negócio aqui, presta atenção aqui. É em casa que você começa a caminhar, é em casa que você começa a verbalizar as primeiras palavras. É em casa que você começa a aprender a ter comunhão. É em casa que você começa a aprender a ter respeito pelas pessoas. É em casa que você começa a honrar pai e mãe, que é princípio, é mandamento de Deus. É em casa que você aprende a suportar. Porque quando você está na congregação, Paulo fala lá, suportai-vos uns aos outros. Não é tolerar. Existe uma diferença entre tolerar e suportar. Existe uma diferença. Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui. Existe uma diferença. Então, em casa, você começa, sabe? O seu ministério, ele começa a ser construído em casa. Ele começa a ser construído dentro da sua casa. Cristiane, você que está aí no caminho de sabedoria, me diz aí como é que tá a imagem aí desse Instagram, porque a minha tá escurecendo aqui toda hora. Então, assim, a sua casa, ela é seu primeiro ministério. E talvez o mais importante. Eu acredito que seja o mais importante, viu? O mais importante. E quando a gente começa a descuidar... Tá boa essa imagem, minha?
a descuidar desse jardim, quando a gente começa a deixar esse ministério familiar para segundo plano, nós estamos deixando de cultuar a Deus. Né? Nós estamos deixando de obedecer a Deus quando ele diz assim, ó, eu te plantei aqui, Ivana, foi aqui nesse jardim que eu plantei você, e eu quero que você cultive esse jardim, quero que você semeie nesse jardim, quero que você regue o jardim, quero que você fertilize, sabe, traga alimento pro jardim, e quero que você cuide do jardim. Então, se eu pego esse jardim que Deus me deu, onde Deus me colocou, Euri, e deixa o segundo plano e abandona esse jardim para cuidar do jardim dos outros lá fora, porque tem muita gente aí, tá me ouvindo? Escuta aqui, obrigada, Cris. Tem muita gente aí que larga o seu jardim particular para cuidar do jardim alheio, sabe? Larga seu jardinzinho em casa e vai cuidar do jardim do outro. Que negócio, né? Você deixa o seu todo bagunçado, todo desarrumado em casa, todo sujo, cheio de altar, cheio de sujeira, e vai cuidar do jardim do outro. Né? E aí, quando Deus for cobrar de você, porque Ele vai lhe cobrar, não se iluda. Não se iluda, porque se Deus colocou você dentro de uma casa, se Deus te colocou no meio de uma família, se Deus te levantou, principalmente, se Deus te levantou como coluna nesse lugar, Deus vai cobrar você. Deus vai te chamar no eixo, sabe? Naquele grande dia, você vai ter que prestar conta disso, do teu abandono, sabe? Da tua desistência, porque quem abandona, desiste. Aquele que abandona, ele desiste. Tá funcionando a mim? Aquele que abandona, ele desiste, ele abre mão da família. Se você abandona o jardim, você vai deixar então todo tipo de praga nesse jardim. Quando você abandona o jardim, quando você deixa o seu jardim de lado, quando você deixa o seu jardim em segundo plano, as ervas daninhas, sabe? As ervas daninhas que ficam à espreita do jardim, elas começam a invadir o jardim, começam a entrar e a tomar conta do jardim. E eu quero dizer uma coisa pra você, se tem uma coisa que se multiplica num jardim, é a tal da erva daninha. Pense num negócio que se multiplica. Pense num negócio que você arranca um aqui, quando você olha já tem outra ali. Você puxa uma erva daninha aqui, quando você olha já tem outra erva daninha atrás de você, você nem nota. Aos poucos, sorrateiramente, a erva daninha, ela vai tomando conta da tua casa, sabe? Sorrateiramente a erva daninha vai contaminando as flores do seu jardim, contaminando as árvores do seu jardim, contaminando os frutos, sabe? Que deveriam ser saudáveis no teu jardim. A erva daninha, ela começa a destruir o jardim. Mas você não vê, por quê? Porque você está cuidando do jardim do outro. Deus te dá um jardim para cuidar, mas você tá lá na casa da vizinha, socorrendo a vizinha. Não tô dizendo para não socorrer, por favor. Não tô dizendo para você abandonar, não tô dizendo para você negar ajuda, não tô dizendo nada disso. Eu tô dizendo que você não pode simplesmente fechar os olhos para o que tá errado dentro da tua casa e tentar consertar a casa do outro. Não faça isso. Não faça isso, porque você não tem nem respaldo para isso. No reino espiritual, meu filho, deixa eu dizer aqui, você sai de casa para ir orar por um demônio na casa do vizinho, né? Tem um demônio lá, tá zanando a casa da vizinha, quebrando tudo, acabando com a paz da vizinha. Mas dentro da tua casa também tá uma bagunça. Mas você vai lá botar a mão na cabeça de neguinho lá. Qual o respaldo espiritual que você tem para isso? Nenhum, meu filho, você vai ser envergonhado. Deixa eu lhe dizer, você vai ser envergonhado. Cuidado, viu? Cuidado para não estar querendo mostrar muito serviço aí fora, quando dentro de casa a coisa tá feia, tá desarrumada. Seu jardim tá bagunçado, tá contaminado. Cuidado. Então não se engane, não. Não se engane. Nós fomos formados por Deus. Ô, Stephanie, fomos formados por Deus, fomos separados por Deus. Nós temos propósitos, né, a serem alcançados na nossa caminhada. Deus tem propósitos na minha vida, propósitos na tua vida. Mas para nós tomarmos posse disso, para nós alcançarmos os propósitos, para nós alcançarmos a terra, nós teremos que ser preparados para isso, né? A jornada, ela vai nos preparar. E nós seremos treinados nisso. Nós seremos treinados para esse momento. E esse treinamento, meu amor, ele não vai acontecer na rua. Esse treinamento, eu vou repetir aqui, não vai acontecer na casa da vizinha. Esse treinamento, ele não vai acontecer na sua igreja. Não vai. Ele vai acontecer dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa você não usa máscara. Dentro de casa você é quem você é.
casa você vai ser treinado. Foi aquilo que eu falei no começo, né? Que a gente tem que aprender a se suportar dentro de casa, pra gente seguir aquele conselho que Paulo dá, né? Que Paulo dá ao povo lá e diz assim, ó, suportai-vos, lá em Colossenses, eu não me engano, não sei se é Colossenses 1, ele diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros, né? Paulo dá aquele segredo pros colossenses, suportai-vos, então pra gente suportar lá fora, a gente tem que aprender a suportar dentro de casa, Isso é importante de saber. É importante. Então, quem é você no jardim? Será que no jardim que Deus te deu você é referência? Será que dentro da sua casa você é referência? Será? Porque se você não consegue, deixa eu dizer isso aqui, é só para fechar tudo isso que eu falei. Se você não consegue ser referência dentro da sua casa para os seus, dificilmente você vai ser referência lá fora. Dificilmente. Às vezes até você pode se vestir, né? Se fantasiar de referência, né? Botar uma roupinha de crente, deixar o cabelo bater nos pés, né? Não usa brinco, não usa maquiagem, não usa batom, sem criticar ninguém, que eu não tenho nada com isso, isso é uma opção de cada um. Isso daí é uma opção de cada um, eu não me meto nisso. Tem coisas que Deus também não permite que eu use, entendeu? Você pode se fantasiar de referência. Mas dentro de você não existe transformação. Dentro de você continua a mesma coisa. Você só tá, só um verniz que foi passado ali. Foi um verniz, só que verniz ele também desgasta. Verniz também mostra falha, viu? Verniz também mostra defeito. Verniz mostra defeito. Quando um jardim ele é construído, ele não é construído de qualquer jeito. Não existem jardins aí, a paz Senhor, irmão Denivaldo, querido, glória a Deus, ele está de volta. Então, quando um jardim ele é feito, hoje em dia existe uma coisa chamada, existe muita gente que está ganhando dinheiro com paisagismo, né? Paisagismo. O que é paisagismo, isso? Paisagismo é aquela pessoa que projeta jardim, aquela pessoa que desenha o jardim, que projeta um jardim nos mínimos detalhes. Então, um jardim, ele não é feito de qualquer jeito. Então, será que esse jardim que Deus te deu, esse jardim aí, onde Deus te colocou, ele fez de qualquer jeito, hein? Se nem a gente que é homem, que é carne, que é pó, a gente faz, né? A gente tem um jardim dentro de casa, a gente quer ver um jardim bonito. A gente quer ter um jardim aprazível aos olhos. Será que Deus vai te dar um jardim mal feito, um jardim feito de qualquer jeito, à toa? De jeito nenhum. De jeito. Por quê, missionário? Porque todo jardim, ele tem propósitos. Todo jardim, escuta aqui, 87.9, você que tá aí do outro lado da Cidade FM, 87.9, escutando Deus falar com você. Todo jardim que Deus coloca na tua mão, todo projeto que Deus coloca na tua mão, todo povo que Deus coloca na tua mão, toda a missão que Deus te dá tem propósito, meu filho. Tudo tem propósito, nada acontece sem propósito. Deus diz que há propósito para tudo que acontece debaixo do céu. Tudo. Qual é o propósito de um jardim? O que a gente espera de um jardim? Eu sei, sabe o que a gente espera? Beleza. A gente quer um jardim para deixar a frente da nossa casa mais bonita. A gente espera entrar em casa, sabe? E começar a sentir perfume, o perfume das flores. As flores do nosso jardim, elas têm que exalar perfume, sabe? Sabe aquele ambiente que você entra e sente aquele cheirinho agradável? Pois é. Esse é um propósito de ter um jardim também. Qual o outro propósito? O propósito do jardim são os frutos que esse jardim vai te dar, né? Porque o jardim, uma hora ou outra, ele frutifica, viu? Agora, existem dois tipos de frutos. Existem os frutos saudáveis e os frutos que não são saudáveis. Não são saudáveis. E para os frutos que você espera colher desse jardim aí familiar que você tem. Porque hoje Deus está falando sobre o jardim familiar. O jardim que é o nosso primeiro ministério, que é o jardim da nossa casa. É sobre isso que Deus está tratando aqui hoje. Sobre a sua família, que é seu primeiro ministério. Se você não tiver sabedoria para caminhar dentro desse jardim, para
cuidar desse jardim, para tratar esse jardim, para regar esse jardim, para fertilizar esse jardim, pode ser que os frutos que você colha não sejam frutos bons. Não sejam frutos bons. Certo? E eu quero dizer para você uma coisa, não coloque todo o trabalho nas mãos de Deus. Não faça isso. Não faça. Por que, missionário? Porque não adianta você dobrar seus joelhos, fechar a porta do seu quarto, dobrar seus joelhos, chorar pela tua casa, gemer pela tua casa, esperar a intervenção divina e Deus vai intervir, Deus vai mover. Mas não adianta nada disso. Se no momento que você se levanta, no momento que você fica de pé, quando os teus joelhos não estão mais dobrados, quando os teus joelhos eles estão eretos, quando eles estão em pé, se o teu comportamento muda, não adianta. Não adianta você ser crente no joelho e ser outra pessoa quando está em pé dentro de casa, querido. Você tem que alinhar as tuas orações. Você tem que alinhar os teus joelhos dobrados aos teus joelhos eretos, sabe? Aos teus joelhos quando você está de pé, sabe? Você tem que alinhar as tuas lágrimas que você está regando esse jardim, as tuas atitudes, aos teus comportamentos, sabe? Aos teus posicionamentos dentro do jardim. Você tem que alinhar. Por quê? Porque atitudes erradas dentro do jardim podem trazer sérias consequências. Podem trazer sérios problemas para o jardim, sabe? Podem trazer consequências nocivas para a plantação. Então nós temos que ter muito cuidado, sabe? Não adianta orar pela nossa casa, não adianta somente orar, gente. Nós temos que aprender a conduzir a nossa família. Nós temos que aprender a regar o nosso jardim, sabe? E temos que ter sabedoria. Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui é importante. Nós temos que ter sabedoria para distinguir as sementes que existem no nosso jardim. Porque o nosso jardim, ele é recheado de todo tipo de flor, sabe? Ele é recheado de todo tipo de árvore, né? Nosso jardim, ele é um pomar. Ele vai dar vários tipos de frutos. E cada árvore, cada flor, cada planta do nosso jardim, ela é diferente. Elas não são iguais. Um jardim, quando ele é maravilhoso, quando ele é bonito, quando ele é aprazível, ele tem uma variedade de flores, uma variedade de árvores. Então, nós temos que ter essa sabedoria de tratar cada flor da maneira que ela necessita. A gente tem que ter essa sabedoria de usar o fertilizante correto para cada planta, para cada árvore que tem no nosso jardim. Nós temos que ter. E para nós entendermos quais os tipos de flores que nós temos, qual é essa variedade grande de flores, para nós entendermos isso, como tratar cada flor, a gente vai ter que se posicionar. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é limpar o jardim. Limpar. Quando Gideão, eu vou trazer esse exemplo de Gideão, porque esse exemplo é muito bacana pra gente. Quando Gideão ele foi convocado por Deus para libertar Israel, a primeira ordem que Deus deu a Gideão foi assim, ó: quebra o altar de Baal que está na casa do teu pai e limpa, destrói o bosque de Acera. Por que Deus deu essa ordem a Gideão? Porque Gideão ele estava sendo levantado como libertador de Israel. O povo precisava ver Deus na vida de Gideão. Né? Depois que Gideão fez tudo aquilo, depois que ele limpou tudo, depois que houve a purificação, aí Deus diz assim, ó, depois que você fizer tudo, você vai lá e ergue um altar para mim. Mas não é em qualquer lugar. Tem que ser num lugar alto, num lugar conveniente. O que é que Deus está dizendo? Tem que ser num lugar em que todo mundo possa olhar e ver. Então, a partir de hoje, Gideão, todo mundo que olhar para você, você já fez o que tinha que fazer. Vai olhar para você e você vai ser referência. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. O nosso jardim ele tem que ser limpo, os altares têm que ser quebrados, sabe? Aquilo que não presta tem que ser retirado da nossa casa, do nosso jardim, sabe? Para quê? Da nossa vida, do nosso interior. Por quê? Porque a gente tem que caminhar como referência. A gente tem que caminhar como referência, meu filho. Tem que caminhar, o povo tem que olhar pra você, tem que dizer assim, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Sua família tem que olhar pra você e dizer assim, não, minha mãe é mulher de Deus.
Minha irmã é mulher de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Meu marido, minha esposa, meu filho. É assim que a gente tem que andar como referência dentro de casa. Dentro de casa. E hoje Deus está perguntando, será que nós somos essa referência? É uma pergunta para você, não é para mim. É para mim também, não é só para mim. É para você, é para o irmão Denivaldo, é para quem está aí do outro lado na rádio, para quem está no Facebook, para quem está no Caminhando de Sabedoria. É para qualquer um que for assistir isso aqui depois, pelo YouTube. Para você. Você tem sido aquilo que Deus espera. Você tem sido referência dentro da sua casa. Que espécie de água tem jorrado de você? Que espécie de alimento você tem dado dentro de casa, esse jardim aí? Que espécie de fertilizante você tem usado dentro da tua casa, sabe? É isso que Deus quer saber. Deus quer saber, mas Ele precisa que você olhe para dentro de você. Ele precisa que você se auto-examine. Que você comece a fazer uma retrospectiva, sabe? Do que tem acontecido na tua casa, das tuas atitudes, dos teus posicionamentos, das coisas que você tem dito, das coisas que você tem feito dentro de casa. Será que você está agindo como referência? Como alguém que salgue a boca de alguém? Como alguém que dá sabor, porque você é sal e você tem que gerar sabor. Será que você tem feito isso? Será? Porque cuidar de um jardim não é simplesmente você cultivar o jardim. Não é simplesmente você ter um jardim e ali todo dia molhar um pouquinho o jardim e sair. Não, vamos olhar, já tá bom. Não é de qualquer jeito não, gente. Nada pra Deus pode ser de qualquer jeito. Ontem eu tive uma aula de escatologia e o meu professor estava falando sobre o tribunal de Cristo, irmão Denivaldo. E ele disse que a gente vai ser julgado por tudo naquele grande dia. O tribunal de Cristo é pra gente, viu? Pros cristãos. A gente vai ser julgado por tudo, até pelo jeito que a gente faz, pelo tempo que a gente disponibiliza pra Deus, pela maneira que a gente faz, pela intenção do nosso coração, pela motivação do nosso coração. Então, de que forma? Deus está perguntando pra mim, pra você, de que forma você está cuidando do jardim que Ele criou e colocou você dentro? Porque cuidar de um jardim é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. É por isso que o ministério familiar é tão importante. Por que missionário? Porque o ministério familiar, gente, ele é como se fosse uma espécie de útero, sabe? E que útero é esse? É um útero que vai gerar a igreja do amanhã. A igreja do amanhã, ela começa a acontecer dentro da tua casa. Ela começa a ser gerada nas tuas orações, nos teus joelhos, nos teus posicionamentos, sabe? Nas referências que você passa para os seus filhos. Aí começa a gerar, começa a nascer a igreja de amanhã. Então essa é a nossa responsabilidade, é isso que Deus está trazendo pra gente hoje. Ser referência dentro de casa. Não é lá fora somente, evangelizando, pregando, cantando, fazendo capelania na igreja, no trabalho, na vizinhança. Não! É dentro de casa, dentro de casa. Por quê? Porque esse é o primeiro ministério. É o principal jardim da tua caminhada, é a tua casa. Não é a casa do vizinho, não é o teu ministério lá fora. É a tua casa. Eu fui buscar o significado da palavra Éden. E aí eu achei que Éden significa deleite, traduzido para o hebraico. Significa deleite. Significa prazer. Significa deleite e prazer. E lá na Bíblia, a Bíblia nos diz que esse jardim, ele foi plantado no Éden, mas que havia um rio. Olha que negócio lindo, olha. A palavra diz que um rio saía do Éden para regar o jardim. Então o que é que a gente entende? Que antes do jardim já havia um rio. Escuta isso aqui. Antes do jardim já havia um rio. E esse rio, ele se repartiu em 4 rios. Para quê? Para regar todo o jardim. Então era um rio que se repartiu, se dividiu, se desconstruiu, sabe? Se desmanchou para regar o jardim, né? E aí saíram 4 rios. Que rios? O rio Pison, né? Que significa fluir no Espírito. Fluir gratuitamente, crescer gratuitamente no Espírito. O rio Gion, que significa fortalecimento, correnteza forte, sabe? Um rio que quebra cadeias.
O rio Gion. O rio Tigre, que significa rápido. Apontava, o rio Tigre, ele aponta para a obra do Espírito Santo na nossa vida. Que ela tem que ser rápida, que a mudança, ela acontece rapidamente, né? É uma mudança de vida. Quando esse rio Tigre começa a entrar em você, né? Ele vem para mudar a sua vida. E o rio Eufrates, que é um rio fértil, um rio doce, um rio que traz frutificação. Frutificação. Aí você vai perguntar, missionário, por que você está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para você entender que apesar de Deus ter colocado esse jardim sobre a nossa responsabilidade, em momento algum o jardineiro deixou de cuidar do jardim. Em momento algum ele está alheio ao que está acontecendo no jardim. Em momento algum ele vai deixar de suprir o jardim, sabe? Você tá ali, Deus te deu essa ordenança, cuida do jardim, protege o jardim. Mas o rio, ele tá ali, ó. Ele tá ali pra fazer com que esse jardim cresça. Ele tá ali pra fortalecer esse jardim. Ele tá ali para dar crescimento, sabe? Fortalecimento ao jardim. Ele tá ali para fazer com que esse jardim seja fértil, com que esse jardim frutifique. Então você não está sozinho nessa guerra dentro de casa. Você não está sozinho cuidando desse jardim. O rio, ele tá aí. Ele tá aí, meu filho, cercando o jardim, cuidando do jardim, sabe? Regando o jardim, enviando fortalecimento, enviando nutrientes para esse jardim. Deus não está alheio aos problemas da tua casa. Deus não está alheio à situação que está dentro da tua casa. O jardim, ele está aí cercando você. O próprio Deus, olha que negócio lindo. Ele se dividiu, ele se repartiu. Para quê? Para regar o teu jardim, para suprir as tuas necessidades. Mas tem coisas que cabem a nós. Atitudes que são tomadas dentro do jardim, decisões, posicionamentos, cabem a nós, o nosso livre-arbítrio. Ele vai fazer diferença dentro do jardim. Se você deixar a tua carne guiar você dentro do jardim, você vai estar com um problema muito grande. Muito grande. Porque Deus não interfere na tua escolha. Mas se você deixar que o rio, se você deixar que esse rio aqui, que sai lá em Apocalipse 22, a palavra diz que um rio flui do trono de Deus. Esse rio que flui do trono de Deus, se você deixar ele conduzir você dentro dessa luta, dentro da tua casa, dentro desse jardim aí que você foi colocado para cuidar, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então seja referência. Deus está dizendo hoje, se posicione como referência dentro de casa. Referência de quê? De Cristo. Referência de quê? Do reino. Referência de quê? Da palavra. Referência de quê? Do evangelho. Seja referência. Seja referência, porque a partir do momento que você bota seu joelho no chão, você já está orando pela igreja de amanhã. Você já está pedindo, já está falando, já está formando o profeta de amanhã. Uma vez eu vi algo interessante. Pastor Zezinho disse assim, antes de eu nascer, eu sou o único homem da minha casa. Deus disse para mim, você foi gerado nos joelhos da sua mãe. Então nós somos gerados nos joelhos daqueles que oram por nós. Os seus filhos, a igreja de amanhã será gerada no teu joelho. A tua casa, os profetas, os teus filhos serão gerados nos teus joelhos, mas depende muito da tua posição. Amém? Eu já acabei cedo.